Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense e hoje eu vou falar sobre a aplicação para o visto de estudos e visto de turismo para o Canadá depois de ter uma aplicação para os Estados Unidos para o visto de turismo ou visto de estudos ou qualquer outro tipo de visto negada. Então, esse vídeo é muito importante porque a gente recebe muitas solicitações aí de clientes dizendo: olha, eu quero aplicar para estudar no Canadá e tive meu visto americano negado. Posso fazer a aplicação? Tem problema? Qual o impacto disso? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso no meu vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo, compartilhar a informação com os amigos e seguir meu canal. Eu sou consultora regulamentada pelo governo canadense e todas as informações que a gente compartilha aqui são informações gerais, não caracterizam uma consulta, mas são informações que vão te ajudar a ter um pouquinho mais de ideia referente aos processos de vistos de estudos, trabalho, imigração para o Canadá. Então, começando aqui, vamos falar das diferenças básicas da aplicação para os Estados Unidos em relação à aplicação para o Canadá. Então, quem já aplicou para o visto de estudos nos Estados Unidos, ou visto de trabalho, ou até mesmo visto de turismo, existem algumas particularidades que é a entrevista, né? Nos vistos americanos, você tem uma entrevista, então você marca um horário, você vai com a sua documentação e você fala com o oficial a respeito da sua aplicação, e aí, naquele momento, ele determina se foi aprovado ou negado. Para o visto canadense é diferente, você não tem uma entrevista para um visto de estudos, ou um visto de turismo, ou um visto de trabalho. Você faz toda a solicitação online, envia a documentação, o governo canadense vai processar a sua aplicação, e aí, com base nessa análise de documentação, eles vão determinar se seu visto foi aprovado ou negado. Outra diferença básica também é que os vistos americanos normalmente não indicam por que foi negado, simplesmente foi uma negativa, então é difícil o candidato saber o que o oficial queria ver ou que viu no processo ou o que ficou faltando de documentação. Já referente ao visto canadense, quando você tem um visto negado, o motivo da negativa é colocado numa carta de negativa, onde o candidato consegue entender exatamente o que aconteceu, se foi vínculos ou se foi a parte financeira, pelo menos ter uma ideia do que foi analisado e o que pode ser melhorado. Como todo visto, a gente sabe que cada aplicação é única e, logicamente, falando de dois países, cada processo é diferente e cada país tem a sua maneira de avaliar e, né, qualificar os seus candidatos para que sejam aprovados ou que não sejam aprovados no caso. No caso de você ter tido uma negativa, essa negativa ela precisa estar presente em todas as aplicações que você for fazer futuramente. Então, se você decidir que não vai mais para os Estados Unidos e vai aplicar para o Canadá, você precisa declarar que você teve uma negativa anterior nos Estados Unidos, ou até mesmo se você teve uma negativa em qualquer país do mundo. Não só negativa, mas caso você tenha tido que deixar o país, ou ficou mais do que o tempo permitido, ou aconteceu alguma particularidade com o seu visto ou com o seu período de estadia nesse outro país, ou até mesmo dentro do próprio Canadá, precisa ser sempre declarado em sua aplicação para o visto de estudos ou visto de turismo ou de trabalho canadense, ou até mesmo para uma residência permanente para quem já vai aplicar para um PR. Outro ponto importante é, porque você teve um visto negado para outro país, ou falando especificamente para os Estados Unidos, não significa que você não pode aplicar para o Canadá. Embora o Canadá e os Estados Unidos tenham processos muito interligados, então o governo canadense tem acesso a informações dos Estados Unidos para cada aplicante e vice-versa, você não significa que, porque o governo americano te negou, você vai ter uma negativa para o Canadá. Os critérios são similares, lógico, você tem que ter a parte financeira, vínculos, etc., mas o rigor e a análise é diferente. Então, uma aplicação nova é uma aplicação nova e precisa ser analisada desde o início. Quando você tem uma negativa, o seu processo tem um ponto enfraquecido. Então, é importante você fortalecer os outros pontos do processo, que são vínculos, parte financeira, motivo da viagem, curso,
e outros fatores aí que podem ajudar na sua aplicação. Portanto, se você teve uma negativa, é fundamental que você faça uma consulta com um consultor de imigração regulamentado pelo governo canadense. No caso, nós aqui da Student Pathways, nós fazemos esse tipo de análise, nós somos regulamentados pelo governo, porque uma análise mais crítica do seu processo pode ser não só importante para determinar se vale a pena ou não fazer uma aplicação nova, mas também definir qual a melhor estratégia para fazer essa aplicação. Às vezes a gente tem casais, por exemplo, o marido foi negado, a esposa não aplicou ainda para o visto, e existem perfis diferentes ou situações diferentes, então a gente precisa entender para não cometer o mesmo erro anterior e também para a gente determinar uma estratégia onde que o perfil mais forte ou a estratégia mais adequada seja colocada em prática para essa nova aplicação.